Olá, me chamo Carlos Soares, sou aluno do segundo semestre do curso de Ciência e Computação, e esse vídeo é o resumo da unidade 1 da cadeira de transmissão de dados, ministrada pelo professor Emanuel Rodrigues. Bom, começando com o primeiro tópico, temos a comunicação de dados. Toda comunicação, para que possa ocorrer, tem que haver um conjunto de regras, ou no caso, protocolos, que tem que ser seguidos para que a comunicação possa ser feita com sucesso. Na comunicação humana, a gente tem alguns protocolos fundamentais, que são o emissor e o receptor, que é quem emite e quem recebe a mensagem, o método de comunicação, que é a maneira que eles vão se comunicar, se por fala, por carta, por mensagem, a língua, que as pessoas têm que estar na mesma língua para ser entendido por ambas as partes, a velocidade, que é uma das coisas fundamentais para a comunicação ocorrer de forma mais rápida, mais dinâmica, e os requisitos de confirmação ou recepção. Uma comunicação bem-sucedida ocorre quando o significado da mensagem é entendido em sua totalidade pelo receptor, ou seja, toda a mensagem que a pessoa mandou vai ser entendida claramente pela pessoa que recebeu. E uma mensagem, para ser encaminhada, é muito mais difícil ela ser encaminhada assim por inteiro e chegar lá sem nenhum problema, do que ela ser dividida em pequenos pacotes. E por isso que a transmissão de dados é feita por pacotes pequenos que são separados e enviados, para ter uma maior velocidade e também uma maior taxa de sucesso na transmissão. E existem alguns fatores que podem interferir na mensagem, tanto externos como internos. Os internos são o tamanho da mensagem, a complexidade da mensagem e a importância da mensagem. E os externos são a qualidade do caminho entre o emissor e o receptor, o tempo designado para a comunicação bem-sucedida, o número de mensagens transmitidas simultaneamente na rede de comunicação, que pode ir pesando a rede, o número de vezes que a mensagem tem que ser redirecionada ou reenviada, que pode acontecer algum erro, né, nessa mensagem, nesse caminho, e o número de vezes que a mensagem tem que mudar de forma. Rede de computadores. Bom, começando aqui a rede de computadores e internet. Uma rede de computador é um conjunto de computadores autônomos interconectados por uma única tecnologia. E a internet é o conjunto de várias redes de computadores que interconectam milhões de computadores ao redor do mundo. E com o passar do tempo, cada vez mais dispositivos vão sendo conectados à internet, como televisões, câmeras e até automóveis. E esses equipamentos são chamados de sistemas finais ou hospedeiros, que são os hosts. A forma que os hosts se conectam é através de enlaces ou links de comunicação e computadores de pacote. Muitos tipos de enlaces de comunicação são presentes no nosso dia a dia. E eles são compostos de diferentes tipos de meios físicos. Alguns deles são os cabos coaxiais, as fibras ópticas e as ondas de rádio. Bom, os elementos de uma rede de computadores são as regras que determinam como as mensagens são enviadas, direcionadas, recebidas e interpretadas. As mensagens, que são as informações que navegam entre os dispositivos. O meio, que é por onde as mensagens vão transitar. E os dispositivos, que são os que vão trocar as mensagens na rede. Uma ótima analogia que pode ser feita para as redes comutadoras de pacote, que são aquelas que transportam pacotes, é a de uma rodovia, onde os caminhões vão ser os pacotes que viajam de diversos locais levando cargas. Os enlaces de comunicação são as rodovias e estradas por onde os pacotes vão. Os comutadores de pacotes são os cruzamentos que permitem que os pacotes se dividam, facilitando seu caminho. E os hosts são os prédios para os quais o pacote vão. Os protocolos. Primeiramente, o que são eles? Os protocolos são regras que os dispositivos de rede usam para se comunicarem. Um protocolo define o formato e a ordem das mensagens, trocadas entre duas ou mais entidades comunicantes, bem como as ações realizadas na transmissão ou recebimento de uma mensagem ou evento. Toda comunicação é regida por protocolos. E para que a comunicação possa ocorrer, existem diversos protocolos diferentes atuando nela. Esse conjunto de protocolos implementa a pilha de protocolos sobre a qual a rede opera.
Esses protocolos são implementados em softwares e hardwares que são carregados em cada host e dispositivo de rede. Os protocolos são visualizados como a hierarquia de camadas, com cada nível de serviço superior dependendo da funcionalidade definida pelos protocolos mostrados nos níveis inferiores. As camadas superiores são focadas no conteúdo da mensagem sendo enviada e a interface do usuário. Já as camadas inferiores são focadas no movimento de dados pela rede e o fornecimento de serviços às camadas superiores. Os protocolos descrevem alguns processos, tais como o formato ou a estrutura das mensagens, o método pelo qual o dispositivo de redes compartilha informações sobre rotas com outras redes, como e quando mensagens de erro e de sistema são passadas entre dispositivos, e a configuração e término das sessões de transferência de dados. Protocolos individuais e um conjunto de protocolos podem ser específicos de um fornecedor e proprietários. Muitos dos protocolos referenciam outros protocolos amplamente utilizados ou padrões de indústria. Um padrão de indústria é um processo ou protocolo que foi endossado pela indústria de rede e ratificado por uma organização de padrões. Um exemplo de indústria de padrões é essa que tem a logo na tela, a I3E. Ela implementa muitos padrões que nós utilizamos hoje em dia, e um dos maiores exemplos é o I3E 802.11, que é a tecnologia de redes locais sem fio, WLAN, mais conhecida como Wi-Fi, que tem algumas características como o baixo custo dos dispositivos, a facilidade de utilização, boas taxas de transmissão em curtas distâncias, algumas dezenas de metros, e integração transparente com redes locais da internet. Finalizando essa parte dos protocolos, devemos pontuar que eles descrevem somente quais funções são necessárias de uma regra de comunicação específica, mas não como elas devem ser executadas. Partindo agora para o modelo de camadas. Esses modelos são apenas representações de operação de rede e tem alguns benefícios que entre eles são a ajuda no projeto de redes de múltiplos usos e de múltiplos fornecedores. As partes individuais do sistema podem ser projetadas, mas ainda trabalham juntas independentemente e eles fornecem orientação para quem estiver visualizando eles. Entre os modelos de camadas temos dois principais, que é o modelo OSI e o TCP/IP. O modelo OSI é composto de 7 camadas. A mais inferior é a camada física, onde seus protocolos descrevem os meios mecânicos, elétricos, funcionais e procedimentais para ativar, manter e desativar conexões físicas para a transmissão de bits para ou a partir do dispositivo de rede. A camada após ela é a camada de enlace de dados. Os protocolos dessa camada descrevem os métodos para trocar quadros de dados entre os dispositivos através de um meio físico comum. A próxima camada é a camada de rede, o que fornece serviços para trocar pedaços individuais de dados através de rede entre dispositivos finais identificados. A camada de transporte define os serviços para segmentar, transferir e reunir os dados para comunicações individuais entre dispositivos finais. A camada de seção fornece serviços à camada de apresentação para organizar o seu diálogo e para gerenciar a troca de dados. Já a camada de apresentação fornece uma representação comum de dados transferidos entre serviços da camada de aplicação. E a camada de aplicação fornece os meios para a conectividade ponto a ponto entre indivíduos na rede humana, usando redes de dados. Partindo agora para o modelo TCP/IP, ele é formado de 4 camadas, começando pela de acesso à rede, que tem essas características de conexão básica de host com a rede por meio de algum protocolo capaz de enviar pacotes IP, e é por meio dessa camada que é possível transmitir dados a outros computadores dentro de uma mesma rede física, além de realizar o envio do datagrama recebido pela camada de internet através dos meios físicos. A camada de internet, que é a camada de rede, responsável pela transmissão de envio de pacotes por hosts a qualquer rede, e ela tem a garantia de que esses hosts, de que esses dados cheguem ao seu destino final.
Temos também a camada de transporte, que nela tem as ações relacionadas à confiabilidade e integridade dos dados por meio de funções como controle de fluxo, controle de erro, sequenciação e multiplexação de mensagens. E por último, a camada de aplicação, onde são realizadas a maior parte das requisições para a execução da tarefa de rede. É ela que faz a comunicação entre os programas e os protocolos de transporte e é responsável por tudo que está relacionado aos serviços de comunicação que visam a integração junto ao usuário. Partindo agora para as topologias de rede. Temos diversos tipos de rede que podem estar conectados. E isso varia muito de acordo com a sua abrangência. Temos a PAN, que é a Personal Area Network, a LAN, que é a Local Area Network, a MAN, que é a Metropolitan Area Network, e a WAN, que é a Wide Area Network. E essas três últimas têm suas divisões wireless, que é a rede sem fio. Começando da rede PAN, são redes usadas para que dispositivos se comuniquem dentro de uma distância bastante limitada. Alguns exemplos são o Bluetooth e o NFC, que funcionam a uma escala de mais ou menos uns 1 a 10 metros, 15 em alguns casos. Como eu falei, bastante limitado. O próximo tipo são as redes LAN, que são redes que atuam interligando equipamentos dentro do mesmo espaço físico, em uma empresa, escola, campus ou até mesmo dentro de uma casa. Alguns exemplos são Wi-Fi, que é algo que a maior parte das pessoas usam diariamente, e redes de pequenas empresas, que podem ficar no espaço de um prédio, também um espaço menor, mas no geral a LAN é uma rede mais tem uma distância maior que a PAN, só que é uma rede mais limitada, pode chegar até 1 quilômetro em alguns casos, só que a maioria das vezes se compreende para espaço de uma casa, algo do tipo. Aqui são algumas topologias da rede LAN, como a anel, a em linha, a árvore, a estrela, a full connected e a barramento, que é essa bus. Cada tipo de topologia pode ser usada para um fim diferente, até porque cada um tem seus prós e contras. A mais comum é a star, que é a estrela. Nela, a rede é organizada em forma que os nós, que são as máquinas que a compõem, sejam conectados a um hub central, que atua como um servidor. O hub gerencia a transmissão de dados pela rede, ou seja, qualquer dado enviado pela rede viaja pelo hub central antes de terminar em seu destino. Ou seja, todos os dados passam pelo hub e eles se direcionam para o seu destino. Os prós dela são o gerenciamento conveniente de um local central. Se o nó falhar, a rede ainda funciona, ou seja, ela não cai completamente. Os dispositivos podem ser adicionados ou removidos sem interromper a rede, e é mais fácil identificar e isolar problemas de desempenho. Os contras são que se o hub falhar, toda a rede falha. E o desempenho e a largura de banda são limitados pelo nó central e pode ser caro para operar. Outra topologia muito usada é a barramento. Nela, ela orienta os dispositivos ao longo de um único cabo, que vai de uma extremidade à outra da rede. Nela, os dados fluem ao longo do cabo conforme ele se desloca até seu destino. Os prós dela são que ela é econômica para as redes menores, tem um layout simples, todos os dispositivos conectados por meio de um cabo, e mais nós podem ser adicionados ao alongar o cabo. Os contras dela é que a rede é vulnerável a falhas de cabo e cada nó adicionado diminui a velocidade de transmissão. Além disso, os dados só podem ser enviados em uma direção de cada vez. Outra topologia muito utilizada é a anel. Nela, os nós são configurados em um padrão circular. Os dados viajam por cada dispositivo à medida que percorre o anel. Em uma grande rede, repetidores podem ser necessários para evitar a perda de pacotes durante a transmissão. As topologias em anel podem ser configuradas em anel único, half duplex, como é chamada, ou anel duplo, full duplex, para permitir que o tráfego flua em ambas as direções simultaneamente. Alguns prós dessa rede são o custo-benefício, o fato dela ser barata para instalar e a fácil identificação de problemas de desempenho. Alguns contras são que se um nó cair, ele pode derrubar vários nós com ele. E todos os dispositivos compartilham largura de banda, ou seja,
Isso pode limitar a taxa de transferência. E adicionar ou remover nós significa tempo de inatividade da rede. A topologia árvore se constitui em um nó central que conecta hubs secundários. Esses hubs têm uma relação pai-filho com os dispositivos. O eixo central é como o tronco da árvore. Onde as ramificações se conectam estão os hubs secundários ou nós de controle, e em seguida os dispositivos conectados são anexados aos galhos. Os prós dessa topologia são que ela é extremamente flexível e escalável, e a facilidade na identificação de erros, uma vez que cada galho da rede pode ser diagnosticado individualmente. Alguns contras são que se um hub central falhar, os nós serão desconectados, embora cada ramificação possa continuar a funcionar de forma independente. A estrutura pode ser difícil de gerenciar de forma eficaz e ela usa muito mais cabeamento do que outros métodos. Na topologia malha ou mesh, os nós são interconectados. Os modos full mesh, que no caso é a fully connected, conectam todos os dispositivos na rede diretamente. Em uma topologia de malha parcial, a maioria dos dispositivos se conecta diretamente. Isso oferece vários caminhos para a entrega de dados. Os dados são entregues pela distância mais curta possível para a transmissão. Alguns prós dessa topologia são a confiabilidade e estabilidade dela, e que nenhuma falha de nó único faz com que a rede fique offline. Alguns contras são o grau complexo de interconectividade entre nós e o trabalho intensivo para instalar, além de que ela usa muito cabeamento para conectar todos os dispositivos. Por último, temos a topologia chamada híbrida. Ela usa várias estruturas de topologia. Isso é mais comum em grandes empresas, em que cada departamento pode ter um tipo de topologia, como estrela ou linha, com o hub do departamento se conectando a um hub central. Os prós dessa topologia são a flexibilidade e o fato dela poder ser personalizada de acordo com a necessidade do cliente. Alguns contras são que a complexidade aumenta e é necessária experiência em várias topologias para operar ela. Além de que pode ser mais difícil determinar problemas de desempenho nesse tipo de topologia. Partindo agora para a MAN, esse tipo de já conta com uma abrangência bem maior que as demais, podendo abranger a área de uma cidade, podendo cobrir algumas dezenas de quilômetros. Alguns exemplos são as ligações entre o escritório de uma empresa em uma cidade e rede de telefonia. Bom, nesse exemplo nós já temos uma distância bem maior do que as anteriores, como falei, podem compreender a cidade. E como rede de telefonia, por exemplo, a TIM, a Oi, elas abrangem uma distância muito grande e podendo abranger muitos dispositivos juntamente. E essa é a MAN. A WAN são redes com uma área de abrangência enorme, podendo conectar pessoas de diversas regiões do mundo, e elas são uma combinação de LANs ou outros tipos de rede que se comunicam entre si. Uma rede de redes. O maior exemplo de uma WAN é a internet, que conecta diferentes tipos de rede ao redor do mundo, diferentes tipos de computadores com tecnologias diferentes, em um único, entre aspas, um único espaço. Ou seja, todos os computadores ficam conectados dentro da internet, e essa que é a WAN, a nossa World Area Network. Partindo agora para as redes de acesso. Primeiramente, o que são? Elas são aquelas que conectam os sistemas finais, seja um computador, um celular, TV, GPS, ao primeiro roteador, ou roteador borda, que vai permitir o acesso até um outro qualquer, um server, por exemplo. Alguns exemplos são a dial-up, que é a internet de escada, Wi-Fi, a rede celular, cabo, Ethernet e FTTP, que é a Fiber to the Home, a famosa fibra ótica. Bom, esse foi o resumo da unidade 1 da cadeira de transmissão de dados e muito obrigado pela atenção.